Pastor João Marcos está conosco nessa manhã e certamente vai ser usado pelo Senhor para abençoar as nossas vidas. É contigo. Deus abençoe, querido. Muito obrigado, pastor Silvani. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar mais uma vez com os irmãos. Pastor Silvado, muito obrigado por ceder o púlpito. É bom estar aqui nesta igreja que tem se envolvido cada vez mais na obra missionária. E esse é o nosso papel. Nós devemos cumprir a grande comissão. O que é a grande comissão? Você deve saber, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós encontramos Jesus dizendo: todo o poder me foi dado. Por isso, vão e façam discípulos em todas as nações. Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações. Por quê? Porque todo o poder foi dado a Ele. Não há nada que possa impedir a propagação do Evangelho, a menos que nós não façamos a nossa parte. Poder nós já temos. O poder de Jesus Cristo, porque Ele recebeu toda a autoridade, todo o poder. Mas eu quero dizer a você que você é uma pessoa muito privilegiada. Muito privilegiada. E isso não tem nada de ofensivo ao dizer isso. Digo isso pelo que você experimentou até agora, hoje. Porque o que você experimentou até agora é mais do que muitos cristãos vão experimentar em toda a sua vida. Deus tem me dado a oportunidade, nos últimos 20 anos, de rodar o mundo e conhecer realidades da igreja que nós chamamos de igreja sofredora. E tem sido marcante ver como aquelas pessoas têm uma vida de adoração que muitas vezes nós nem imaginamos. Me lembro a primeira vez indo à China e tendo que realizar um culto numa casa, e para isso as pessoas ligaram a televisão no volume alto, ligaram o aparelho de som no volume alto e nós cantávamos baixinho. Mas uma das coisas mais fortes aconteceu comigo há 2 anos, quando no Oriente Médio eu conheci um homem. Eu tenho contado essa história, a história desse homem. Ele nasceu no Oriente Médio, no país que eu vou dizer que é o número 1, um dos países mais pobres. Emigrou para o país 2, o país mais rico. Todos esses países que eu vou citar são de maioria muçulmana, e em alguns, nos 2 primeiros, é proibido ser cristão. Não há cristãos oficialmente lá, embora haja cristãos, mas não há cristãos reconhecidos pelo governo como cristãos. E esse homem, nesse segundo país, o país mais rico daquela região, ele era um professor universitário, estava indo muito bem, havia criado também uma rede de mercearias e ganhando muito dinheiro, uma vida ótima. Um dia, lendo o Corão, vi um texto que diz que Issa, Jesus em árabe, vai ser glorificado, vai ser exaltado. Ao ler aquilo, ele foi impactado, então ele procurou um sacerdote, o seu responsável ali, por aquela área, para perguntar o que significava aquilo. E o sacerdote então mandou que o segurassem, pegou uma barra de ferro e bateu na cabeça dele. Quando ele voltou a si, ele estava no chão de um cárcere e havia recebido muitos pontos na sua cabeça, soube que os seus bens haviam sido confiscados, ele não tinha mais a rede de mercearias, a sua cadeira na universidade também havia sido cassada, e ele fora condenado a ser expulso do país, mas antes ele deveria pagar uma pena que seria o recebimento de 300 chibatadas nas costas. Mas você só pode receber, na verdade, 50 por vez. Por isso, ele recebeu, então, 6 vezes 50 chibatadas. Recebeu a primeira vez, esperaram as costas curarem, mais 50, 18 meses nesse sofrimento. Depois de 18 meses, ele foi mandado embora para o seu país, o país 1, com uma carta dizendo que ele havia abjurado, renegado o Islã, e isso significava que ele seria morto ao entrar no seu país. Mas naquele pedaço que há na fronteira onde você passa a pé, aquele homem jogou fora aquela carta e disse que estava simplesmente voltando. E lá no país 2, no país 1, ele não conseguiu fazer nada, então ele migrou para o país 3. A sua família ficou no país 2, e eles tinham pouco contato. Lá nesse país 3, ele conheceu a Jesus, para encurtar muita história, a história é muito longa, mas foram horas conversando com ele. E lá no país 3, ele
conheceu a Jesus, e então ele voltou para o país 2 para recuperar, o contato com a sua esposa, com as suas filhas, mas principalmente para falar de Jesus para elas. E falou de Jesus para elas, e elas aceitaram Jesus, e ele continuou a falar, e mais 35 pessoas aceitaram a Jesus Cristo, e 16 delas foram batizadas. Mas ele foi preso de novo, e de novo foi jogado na cadeia, e de novo recebeu 300 chibatadas, e de novo foi expulso. E ele se mudou, então, para o país que eu chamo de 4, onde ele estava. E ele estava sem a sua família, agora acrescida de um menino pequeno, e ele conseguiu trazer a sua família para aquele país quando nós o visitamos. E enquanto ele contava essa história, quando ele começou a contar, ele pediu para a família sair. E a razão pela qual ele pediu isso é que o seu filho mais novo aprende sobre Jesus, mas eles nunca dizem na frente dele que são cristãos, porque se aquele menino comentar com alguém na escola, ele pode vir a ser preso, o pai, e ele pode vir a ser expulso dali. Então o menino sabe tudo sobre Jesus Cristo, mas não sabe que os pais são cristãos. Ele não pode falar abertamente isso. E aquele homem nos impactou muito com o seu testemunho. Nós vimos as suas marcas, as marcas no seu corpo. E nós estávamos conversando, estávamos todos impactados, mas eu tinha preparado para a viagem 2 perguntas que eu havia resolvido fazer a todas as pessoas com quem eu pudesse encontrar da igreja sofredora. E esse homem era a primeira pessoa com quem eu falava. E a primeira pergunta era: se você soubesse que Deus iria responder positivamente a um pedido seu, o que você pediria a Deus? O que você pediria a Deus se você tivesse certeza que Ele responderia? Eu fiz questão de que o tradutor fosse um brasileiro que falava árabe bem, que fiz ele repetir a pergunta para mim. E ele falou, e a resposta daquele homem foi: nada, eu não pediria nada, eu tenho tudo que preciso, eu tenho Jesus. Mora numa casa modesta, não pode trabalhar, porque o seu visto não permite. Faz bicos, nós damos ofertas a ele, mas é um evangelista. Corre o risco de ser preso de novo, ser expulso de novo, ficar sem sua família de novo, mas não desiste. E aí a segunda pergunta que eu fiz a ele: o que você acha da possibilidade de viver num lugar em que há liberdade, e você pode escolher o que acreditar, até mesmo não acreditar em nada é uma escolha, é uma possibilidade de escolha. E você, tendo escolhido Jesus Cristo, você pode falar abertamente sobre isso, e não apenas falar que você é, mas falar de Jesus para as pessoas. Você pode falar na rua, no restaurante, na escola, em qualquer lugar, você pode falar de Jesus. E você pode ter uma Bíblia e andar com ela. Eu disse: o que você acha de viver num lugar assim? E a resposta dele foi: isto seria o céu para mim. Você está no céu dele. Nós estamos no céu dele. Às vezes a gente transforma no inferno, mas a culpa é nossa. Milhares de cristãos nunca terão na terra o que nós tivemos até agora. Milhares, pelo menos 4.000, estão presos hoje só pelo fato de pregarem o Evangelho. E nós estamos aqui, louvando, cultuando, somos privilegiados. Glória a Deus por isso, mas glória a Deus também porque aqueles que não têm continuam fiéis. E a característica daquelas pessoas, irmãos, todas elas, é a alegria. Sim, a alegria. Esse ano estamos trabalhando com o tema Faça a Terra se Alegrar. A razão de escolhermos esse tema foi uma reflexão de que nós falamos muitas histórias tristes, e às vezes as pessoas ficam pensando que fazer missões é sofrer. Não, sofrer faz parte da vida. Você sofre porque você existe, porque você se relaciona. C.S. Lewis tem um livro muito bom sobre isso, O Problema do Sofrimento. Recomendo a leitura para quem gosta de filosofia. Você sofre por causa disso, mas o sofrimento faz parte da vida, e através do sofrimento até que você entende melhor o que é a alegria, o que é a felicidade, porque você sofre, você pode compreender melhor a alegria e a felicidade. E
Nós resolvemos falar então sobre a alegria que Jesus nos dá, a alegria que nós temos ao receber a incumbência, que todos nós recebemos, de anunciar a salvação a todas as nações, fazendo discípulos. Foi baseado no primeiro livro das Crônicas dos Reis, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, no versículo 31, que diz que os céus se alegrem e a terra exulte e diga-se entre as nações, o Senhor reina. O Senhor, o Deus eterno, aquele que resolveu ser o seu pastor, aquele do Salmo 23, é soberano sobre tudo e sobre todos. Essa é a melhor notícia. É a melhor notícia que pode alguém receber, é que o soberano reina sobre tudo e sobre todos, é aquele que te ama. As pessoas precisam receber essa notícia. Davi compôs esse salmo, e no início do salmo ele nos dá uma pista, ou melhor, 3 pistas de como nós podemos fazer a terra se alegrar. Vamos ler então, no versículo 8 do primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, diz o seguinte. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 8. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Davi começa o seu salmo, e é bom sempre lembrar que os salmos não estão só no livro de Salmos. Esses salmos do livro de Salmos foram reunidos no livro de Salmos, mas alguns salmos estão nos livros históricos, porque fazem parte da história. E este é um dos casos, talvez o caso mais clássico seja este, porque é o corolário de uma história, da história da chegada da arca ao centro do poder de Israel. Estamos falando da arca, obviamente não é a arca de Noé. Outro dia eu fui falar para as pessoas e falei que quem foi que fez a arca? Aí a pessoa disse, Noé. Noé, essa é uma outra, uma que fez bem depois. Essa arca é a arca da aliança, a arca do concerto, é a arca em que as pessoas que saíram do Egito poderiam perceber a presença de Deus através daquele símbolo. A arca nunca foi um objeto de adoração, não. Nunca foi um ídolo. A arca sempre foi um sinal para que nós nos lembrássemos, como símbolo da presença do Senhor. Era para as pessoas lembrarem disso. E ela ficava, então, no acampamento, no centro. Mas depois que eles ocuparam a terra, ela ficou meio perdida, digamos assim. E agora Davi conseguia trazê-la para a capital que ele havia escolhido, Jerusalém. E não era uma coisa simples, foi toda uma história muito sofrida para fazer chegar aqui. Mas eu quero contar a você 2 histórias que envolvem a arca. A primeira delas, uma história que você provavelmente se lembra, é a história de como a presença do Senhor produz transformação. Transformação da natureza. O povo chegou ao que hoje é Jordânia. Moisés subiu no Monte Nebo, olhou, viu, mas não entrou. E passou a Josué. Josué, então, disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. O povo se preparou, se santificou. Chegou no dia seguinte, Josué mandou que os sacerdotes os levitas levassem a arca. E quando eles entraram no Rio Jordão, e é bom explicar que o Rio Jordão hoje é um valãozinho, é um negócio pequenininho, quem de repente dá até para saltar, com salto com vara, com certeza o sujeito consegue saltar. Mas naquela época não era assim, tinha muito mais água. Dizem que ele chegava até a ter mais de 1 quilômetro de largura na época da cheia, que é a época que eles chegaram. Teria mais de 100 metros de profundidade, porque é uma enorme ravina, uma enorme depressão. Era impossível atravessar. E eles ainda tinham que encontrar Jericó do outro lado. Mas quando eles tocaram na água, o rio parou de correr, a 60 quilômetros de distância aproximadamente. E eles desceram aquela ravina e passaram a pé seco e subiram do outro lado.
E depois disso Jericó caiu, você conhece a história. Foi assim que eles entraram na terra. A arca aparece em outras oportunidades, mas uma outra oportunidade que eu quero trazer a sua atenção para ela é uma que está no primeiro livro de Samuel, quando o povo de Israel resolveu tentar eliminar uma grande, não só ameaça, mas um grande problema que eles tinham, que era a presença dos filisteus. Os filisteus eram um povo mais desenvolvido tecnologicamente, eles já dominavam o ferro, com isso eles tinham carros de combate e ocupavam as planícies, as terras mais férteis. Restou ao povo de Israel morar nas montanhas. Eles não dominavam o ferro, os israelitas, apenas o bronze, e por isso as suas armas eram mais pesadas, difíceis de manusear e mais frágeis, então quebravam, enquanto que os filisteus eram mais leves, permitiam mais agilidade e eram mais resistentes. Com isso, a desvantagem era enorme, mas eles pensaram, nós temos uma vantagem, nós temos a presença do Senhor. Não, eles pensaram, nós temos a arca. Eles confundiram as coisas. Ao invés de pensar, nós temos o Senhor conosco, Ele está presente, eles pensaram, nós temos a arca. E eles disseram, tragam a arca e nós vamos vencer essa batalha. E foi interessante, o texto diz, irmãos, que eles trouxeram, e quando a arca chegou, o povo vibrou. Vibrou tanto que os filisteus que estavam acampados de frente ficaram com tanto medo, diz o texto bíblico, que eles disseram, nós vamos perder os filisteus, nós vamos perder e vamos virar escravos deles. Então vamos lutar de um jeito que ou a gente morre ou a gente ganha. E o resultado foi, irmãos, que o povo de Israel, que confiava na arca, tomou a maior surra. Milhares de pessoas morreram. E a arca foi levada em triunfo pelos filisteus. Foi quando a nora de Eli, ao receber a notícia, grávida, deu à luz ao filho e morreu. E antes de morrer disse que o nome do filho seria Icabó, que significa foi-se a glória de Deus. A presença do Senhor não está mais em Israel. A glória do Senhor é a sua presença. E ela disse, Icabó, a glória de Deus foi-se. O povo pode ter confundido as coisas, mas o nosso Deus não é um Deus de confusão. E o que aconteceu foi que Deus agiu entre os filisteus. Os filisteus pegaram a arca e levaram e colocaram dentro do templo do deus Dagom, na cidade de Asdod, um grande templo com uma grande estátua. E colocaram na frente como se fosse uma oferenda para Dagom. Como oferenda a Dagom. E o que aconteceu, irmãos, foi que quando eles voltaram no dia seguinte, eles encontraram a estátua de Dagom caída no chão, com a cara no rosto, diante da arca. Por quê? Porque na presença do Senhor até os falsos deuses se curvam. E eles levantaram, achando que tinha sido algum tremor de terra, alguma coisa, colocaram a arca, colocaram de novo a estátua em pé. Mas no dia seguinte, quando eles foram olhar, Dagom estava de novo com a cara no chão, pescoço cortado, mãos amputadas. E a história é cheia de desgraças que acontecem enquanto eles ficam com a arca. Porque a presença do Senhor, ela salva, ela cura, mas se ela não é compreendida, se há pecado, consequências funestas acontecem. O que aconteceu foi que aqueles filisteus entenderam isso e pegaram a arca, colocaram em cima de um carro de boi e pegaram vacas e tocaram e foram atrás olhando. Eles queriam saber. Irmãos, é muito interessante, o povo morava nas montanhas, o povo de Israel, eles estavam na planície, e sem que ninguém guiasse aquelas vacas, aparentemente, sem que ninguém aparentemente guiasse, aquelas vacas pegaram um caminho de volta para Israel, subindo uma montanha, como se tivessem saído lá do mar e chegado aqui em Curitiba, sem parar, mugindo o tempo inteiro, sem se desviar. E os reis filisteus louvaram a Deus, porque era Deus mostrando a sua presença gloriosa no meio do seu povo. Não é a arca, é a presença do Senhor. Ela é só o símbolo. Quando adoramos algo, seja o que for, pode ser o seu pastor, isso é idolatria.
qualquer coisa que me afaste da adoração ao Senhor é idolatria. Era com essa visão que agora Davi falava: alegrem-se, porque o Senhor reina. Ele está entronizado. Jerusalém é a capital, e na capital está entronizado o Senhor, simbolizada pela presença da arca. Era isso que ele dizia. Ele dizia que todo mundo deveria se alegrar. Como podemos fazer a terra se alegrar? Davi diz aqui no versículo 8, primeiramente com uma atitude de gratidão. Deem graças ao Senhor. A Bíblia fala muito sobre gratidão. Aliás, é um mandamento, não um dos 10, uma das centenas de mandamentos que existem na Bíblia. Sede gratos, sede agradecidos. E a ideia é ser agradecidos tanto a Deus quanto às pessoas que fizeram algo por nós. Um dos nossos grandes problemas nesse mundo aí pós-moderno, mas principalmente muito influenciado pelo existencialismo, é que nós pensamos que algumas coisas são sentimentos. Então pensamos que gratidão é sentimento, pensamos que amor é sentimento, pensamos que paciência é sentimento, e nada disso é sentimento só. Tem sentimento, mas é fundamentalmente atitude. O sentimento é o tempero. Vamos lá, pense no tempero que você mais gosta. Alho, cebola, pimenta, pense nele. Agora, alguém aqui topa, eu pago o resto da sua vida se você só comer esse tempero o resto da sua vida, mais nada. Ninguém, obviamente. Todo mundo aqui é são. Isso seria a morte. Mas também agora pense, ficar sem esse tempero, a vida perde a graça, uma parte da graça. Precisamos alimentar os nossos sentimentos, e isso se faz com atitude. E é necessário lembrar, por isso que a Bíblia sempre vai falar sobre lembrarmos o que Deus fez por nós, o que Deus produziu na nossa vida. E é por isso que a gente honra o casal, é por isso que honramos os nossos missionários, porque a história deles nos faz lembrar de como Deus cuida, de como Deus levanta pessoas. Precisamos lembrar, o autor ou a autora da carta aos Hebreus diz isso, precisamos lembrar dos nossos primeiros guias espirituais e imitar a fé que eles tinham, lembrar para honrar e agradecer. E gratidão, ação de graças, no Velho Testamento, envolve fundamentalmente uma coisa chamada oferta. Ação de graças é ofertar no Antigo Testamento. Davi havia ofertado coisas para o culto que ia acontecer, mas havia ofertado também a toda a multidão que estava acompanhando a arca. Todos eles receberam pão, carne e bebida. Todas as pessoas, milhares. Davi era grato pelo que Deus fizera com ele, tornando rico, tornando-o poderoso. Mas essa gratidão não era só um sentimento, era de fato gratidão, porque ele repartia o que ele tinha, ele doava, ele investia na adoração e nas pessoas. Nós temos que ser gratos pelo que recebemos. Quantas coisas recebemos? Eu quero falar que às vezes recebemos coisas que nem sabemos. Eu vou pedir para projetar aquele resultado do ano passado que nós temos da Junta de Missões Mundiais. A Junta de Missões Mundiais, o que ela é? Ela é uma organização que foi criada pelas igrejas batistas em 1907. Tá, um pouquinho antes do pastor Cláudio e da Lídia irem para o campo. Brincadeira. 70 anos antes, mais ou menos, 70 e poucos anos antes. O resultado disso, daquela iniciativa lá em 1907, é que nós fomos crescendo. E no final do ano passado nós estávamos em 81 países. Gente, isso aqui é tudo feito com o dinheiro da sua oferta, tá? E é só a oferta do Brasil. Hoje estamos em 85 países. Há 10 anos, nós estávamos em 60 países. Desses 60, nós saímos de 10 e entramos em mais 45. Tá? Saímos de 10 porque não precisavam mais de nossos missionários. Tínhamos, àquela altura, 2.056 missionários. Hoje já passamos de 2.100.
missionários. Há 10 anos nós tínhamos cerca de 560 missionários. O dólar custava 1,56. Imagine você. Quer conhecer milagre? Pode conversar. Ano passado tivemos 32.381 pessoas que deram a sua profissão de fé, reconheceram Jesus Cristo nesses 85 países. E aí eu preciso te dizer o seguinte, aqui tem muita gente que foi do PEP, muita criança, mas muita família do PEP. Mas tem muita gente, sabe de onde aqui? Tem gente do Irã, tem gente do Afeganistão, tem gente da China. 189 mil pessoas, 443 foram beneficiadas em projetos. Isso, pastor, a senhora fez mais cedo, faz de novo para mim. Conta até 8 segundos, fazendo favor, pastor Silvado. Espera só um pouquinho, deixa eu abrir primeiro aqui. Conta 8 segundos, fazendo favor. O tempo que eu levei para beber esse gole d'água, uma pessoa foi atendida por sua oferta, numa necessidade social dela. São mais de 4,5 milhões de atendimentos. 19.900 crianças todos os dias comem. São alfabetizadas, são socializadas. Como assim socializadas? Aprender a conviver, porque muitas não sabem nem conviver. Mas fundamentalmente são evangelizadas. É a sua oferta, e você pode agradecer por isso. Continua só um pouco mais. Ano passado foram 3.098 batismos. Passa um pouco mais. E vamos parar aí. Ano passado, esta igreja organizou 519 igrejas através da Junta de Missões Mundiais. Saímos de uma média de 30 igrejas por ano para 519, 241 só na China. É Deus agindo, Deus fazendo. Mas nada disso seria possível se não fosse a sua oferta. Eu estou aqui para dizer que nós agradecemos a você. Nós somos gratos a você que contribui, a você que ora e a vocês que vão e que foram. Mas eu quero contar uma história que talvez já tenha contado aqui da outra vez. Mas se você pode ouvir uma música várias vezes, você pode ouvir uma história de novo. É a história de uma mulher que estava no Irã. E era iraniana, morava no interior do Irã e era comerciante. Ela tinha uma vida boa dentro do que era possível ter a vida no Irã. E o Irã se tornou, em 1979, um país islâmico. E sobraram cerca de 5.000 cristãos naquele lugar. E aquela mulher era islâmica. E ela começou a ter uma profunda angústia. Ela procurou psicólogos, fez terapia, procurou médicos, tomou a medicação, mas nada funcionou, nada. E ela entendeu que era um problema espiritual, então ela começou a ler mais o Corão, foi à mesquita, lá na parte que as mulheres podem ir, e começou a estudar, mas quanto mais ela estudava, mais a angústia aumentava, ela me disse. Eu a encontrei há cerca de 4 anos. E ela disse, porque quanto mais ela lia, eram mais regras para ela fazer, e ela fazia e nada funcionava, a angústia só aumentava. Então, um dia ela se irritou, como as mulheres, às vezes, raramente fazem, ela gritou para os céus, e ela disse, por que você só me dá coisas impossíveis de serem cumpridas, regras impossíveis de serem cumpridas, e mesmo que eu conseguisse cumpri-las, você não me dá nenhuma garantia de que eu seria feliz? Ela gritou para Alá, mas assim como Dagon não podia ouvir, Alá também não podia, mas Deus podia, e Deus ouviu. E para encurtar a história é longuíssima, Deus mandou uma pessoa que nem crente era conversar com ela e citou uma Bíblia, sobre a Bíblia. E ela perguntou, o que é Bíblia? A pessoa disse, Bíblia é o livro dos cristãos. E ela perguntou, você tem uma? Ele disse, não tenho, nem nunca vi. E aquela mulher resolveu ter uma Bíblia. Eu não preciso te contar o resto, você sabe. Se era uma mulher e resolveu, está resolvido, ela teve a Bíblia. Elas são fantásticas, sou fã. Realmente são perseverantes, dedicadas, conseguem. Queria eu que todo mundo fosse como vocês. E ela conseguiu um Novo Testamento, um dos Novos Testamentos que nós colocamos todo ano lá dentro do Irã, colocamos 50.000 Novos Testamentos lá dentro. E é um livro bonito, e ela pegou o livro e começou a ler. O que aconteceu? O que acontece quando você começa a ler a Bíblia? Você encontra Deus.
Ela começou a ler o Novo Testamento, Mateus, e era Deus falando com ela. Não era um livro de regras, era relacionamento. E ela continuou a ler, cada vez com mais vontade, e parava, e pensava, e meditava, e refletia. E chegou naquele texto que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você começa lendo a Bíblia, você encontra Deus, você continua lendo a Bíblia, o que acontece? Você encontra Jesus Cristo. Quando ela leu isso, ela entendeu. E sabe o que ela fez? Ela fez uma oração. Não tinha ninguém no telefone, no WhatsApp, nem existia o WhatsApp naquela época. Não tinha ninguém, não tinha nenhum folheto. Era só a presença do Senhor, sim, porque a palavra do Senhor é a sua presença. Manifesta quando lemos. Ela entendeu, ela fez a seguinte oração: Jesus, eu estou indo. Ele não disse, vinde a mim. Então eu estou indo. E ela conta, irmãos, com um sorriso que é indescritível, que ela foi invadida por uma alegria e por uma paz que ela nunca experimentara. E ela continuou a ler. Você começa a ler a Bíblia, você encontra Deus. Você continua lendo a Bíblia, você encontra Jesus Cristo. O que acontece quando você continua a ler a Bíblia? O Espírito Santo não, porque o Espírito Santo é na hora que você se converte mesmo ali. Você vira batista. Foi o que aconteceu com a mulher. Ela chegou no texto, foi lendo, chegou no texto que diz: aquele que crê deve ser batizado. Ela não teve dúvida, ela encheu a banheira da casa dela e se batizou. Não estou dizendo para ninguém fazer isso, está errado, mas só quero mostrar como ela queria, né? Ela tinha aqueles resquícios até de tudo que aparecer como ordem, eu vou fazer, e ela fez. Ela não conhecia nenhum cristão, não conhecia nada. E aí as pessoas em volta começaram a perceber a mudança na vida daquela mulher, os seus familiares, e ela começou a compartilhar o livrinho. As pessoas começaram a ler o livrinho junto com ela e falar com Jesus. E aí começou a chegar vizinho. Aí um dia, a história é muito longa, vamos cortar um pedaço mais aqui, a polícia chegou e levou a mulher presa. Ela tinha sido pega por um acidente, numa investigação que resultou na prisão de 82 missionários e ela. Só que os 82 missionários iranianos tinham relação entre si, né? Tinham conexões, tinham treinamento, e a mulher não tinha nada. A mulher, ninguém entendeu nada. E fizeram a cariação, nada. Ninguém conhecia a mulher não conhecia ninguém, nada. Então resolveram fazer um interrogatório separado com ela. E o guarda lá da cidade, policial, da polícia islâmica, lá do Irã, começou a perguntar a ela, perguntando: por que você, uma mulher que até pouco tempo era uma islâmica exemplar, tornou-se uma cristã? E a resposta dela foi: eu não sou cristã. Aí você fala: pastor, gastou esse tempo todo para uma pessoa que na primeira vez já nega. Não, ela não negou. Para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa se colocar no lugar dela. A melhor forma é a seguinte: imagine você que por aquela porta ali entrasse agora um rapaz barbudo, vestido com roupas árabes, entrasse correndo com uma mochila, jogasse a mochila aqui na frente, gritasse algo em árabe e saísse correndo. A pergunta que eu faço é: por qual porta você sairia? Eu tenho certeza que o pastor de missões viria aqui à frente, o pastor Silvani viria pegar a mochila, né? Que é uma oferta, tal, para missões. Tá vendo? Eu levo fé, ó. Só eu. Bem, por quê? São todos os árabes, são todos os islâmicos homens-bomba? Não, se fosse, não tinha mais nenhum deles. Talvez não tivesse nenhuma humanidade no mundo. Não são, mas é o que a gente vê. Onde que a gente vê? Mídia, filmes, séries. Sabe o que eles veem da gente? Sabe o que na cabeça deles são cristãos? O que eles veem na TV, nas séries. Pessoas promíscuas sexualmente, pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro. Eu ainda não fiz uma estatística, nem vou ter tempo para fazer, mas eu imagino que metade dos filmes que eu vi na minha vida tinha alguém querendo dar um golpe no outro, ou assaltar um banco, ou fazer alguma coisa desse tipo. Eu preciso mudar a minha filmografia, eu sei. Mas, normalmente é isso, é violência. É sexualidade, perversão, é drogas, é busca para preencher um vazio. E ela não tinha nada disso. Ela era uma pessoa que tinha encontrado a paz, a alegria.
E aí aquele policial virou para ela e disse, não, você não está entendendo, não estou falando de ser ocidental, estou falando que quem segue a Jesus Cristo é cristão. Ela falou, então eu sou cristã, porque eu sigo a ele. E que tipo de cristã você é? Ele perguntou. Ela falou, não sei, acabei de saber que eu sou cristã, né? Que história é essa? E ele disse, olha, tem a igreja ortodoxa, que é a igreja mais forte lá na Ásia, tem a igreja católica e tem os evangélicos. Ela falou, não sei nada disso, eu só sigo esse livrinho que está na sua mão. Então você segue o livrinho, Novo Testamento, então você é evangélico. Então eu sou evangélico. E ela falou, por que você resolveu ser evangelista? Ela falou, eu não sei o que é evangelista, moço. Ela estava tendo a primeira aula dela de eclesiologia na cadeia. E aí, o sujeito explicou para ela, evangelista é aquele que fala de Jesus para os outros. Ele não sabia direito, né? Quem fala somos nós, todos nós falamos. Mas explicou lá do jeito dele. Ela falou assim, olha, eu sou comerciante, minha família é de comerciantes, meus amigos, a maior parte deles é comerciante. Quando eu acho um produto melhor ou um fornecedor melhor, eu falo com eles porque quero o bem deles. Como eu poderia deixar de falar de Jesus Cristo que mudou a minha vida? Irmãos, apesar desse testemunho, aquelas pessoas pensaram assim, é só uma mulher com um livrinho, a gente toma um livrinho e pronto. Esse é um dos grandes erros do islamismo. Não valoriza. Jesus valorizou muitas mulheres. E o que aconteceu, irmãos, foi que soltaram a mulher sem o livrinho. Se da primeira vez ela quis o livrinho, você imagina que agora que ela conhecia, o que ela fez? Ela conseguiu vários livrinhos. Deixou uma com o pessoal lá e mudou de lugar. A mulher sábia, esperta, mudou de lugar, abriu um negócio para ela em outra cidade. Abriu e começou a evangelizar as pessoas. Agora ela já tinha aprendido uma série de coisas. Na cadeia, ela fez um rápido seminário ali com os outros missionários. E aí ela já sabia que a polícia ia chegar, porque é mais ou menos o seguinte, deu 20, 30 pessoas, a polícia chega. Por isso que tem que dividir a cela, tem que multiplicar, porque senão a polícia chega, gente. E aí ela sabia disso, então o que ela fazia? Ela mudava de cidade, deixava outro ser preso no lugar dela, e ela abria um novo negócio. Abriu um novo negócio e plantava uma igreja. Foi assim, até que num dia, no momento de oração, Deus falou com ela, vá para Teherã, a capital do Irã, e lá você vai ser presa. Ela não teve dúvida. Foi para Teherã, abriu um negócio, plantou uma igreja, foi presa. Na prisão, ela não abriu um negócio, mas plantou uma igreja. Batizou dezenas de mulheres. Não aguentaram a mulher, expulsaram a mulher do país depois de 2 anos na cadeia. Sabe onde eu encontrei? Na fronteira do Irã. Fazendo o quê? Plantando igreja. Por quê? Porque ela é agradecida. Ela deu a vida dela. Ela deu a vida dela, porque ela recebeu a vida dela de Cristo. Gratidão. Mas não é só uma questão de gratidão. A segunda é clamem, invoquem pelo seu nome, ou clamem pelo seu nome. É uma atitude de adoração permanente. A ideia de que nós precisamos ter uma vida de adoração real. Adoração não é o que nós fazemos aqui. Adoração é a forma como você responde ao amor de Deus. Em todo momento que você responde ao amor de Deus, é adoração. Aqui é a nossa adoração coletiva, a nossa celebração da adoração. A adoração se dá quando você enfrenta dificuldades, quando você enfrenta problemas, quando você enfrenta lutas. É nesses momentos que você mostra quem é Deus. É nesses momentos que você mostra que você confia em Deus. É nessas horas que as pessoas sabem quem é você e quem é o seu Deus. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que passaram por dores, por dificuldades, para poder falar de Deus. Há alguns anos, um homem se converteu na Índia, se converteu através de um trabalho nosso, lá no lugar mais fechado da Índia. Ele foi discipulado e tornou-se o nosso missionário. E ele trabalhava àquela altura em 6 aldeias, ia tudo de bicicleta. E começou a prosperar o trabalho. E as pessoas
radicais, hindus, não gostaram daquilo. E tentaram por 2 vezes invadir a aldeia onde ele morava para pegá-lo. Só que nas 2 vezes a população colocou para fora eles para correrem. Então ficaram esperando aquele homem no caminho. E fizeram uma emboscada e 14 homens o emboscaram, quebraram sua bicicleta, bateram muito nele, ele foi parar no hospital. E o nosso missionário, conversando com ele, disse: como é que você conseguiu sobreviver? Ele falou: eu clamei pelo nome de Jesus. E eles tiveram que parar. Mas o fantástico, irmãos, aqui, o nosso missionário, que é brasileiro, disse a ele, o coordenador da região, disse: olha, você vai se recuperar e você vai ficar só na sua aldeia, só trabalhando com aquelas pessoas, você não vai nessas aldeias mais. E ele disse: não, pastor, se eu morrer, se eles me matarem, eles vão fazer um favor, porque eu vou para o céu. Porque eu tenho Jesus. Mas se eu não falar para eles, eles vão morrer. Então, pastor, eu posso ir, porque é só eu clamar por Jesus, porque ou eles vão parar, ou eles vão ouvir. Clamar pelo nome, invocar a presença, nas lutas, nas dificuldades, nos momentos mais difíceis, as pessoas estão olhando para você para saber como é que você muda aquela situação. É a hora em que você vê quem é Deus e as pessoas veem quem é você e quem é o seu Deus. Clamar pelo seu nome, uma vida de adoração real. Mas a terceira fala sobre fazer conhecidas as suas obras, os seus feitos em todas as nações. Divulgue entre as nações o que ele tem feito. Gratidão, adoração e proclamação. Nós precisamos falar do que Deus tem feito. Um dos grandes erros do cristianismo foi fazer com que houvesse profissionais para falar de Jesus. Não, nada contra pastores, eu sou um deles. Mas não é meu papel evangelizar. Meu papel como pastor é levar pessoas à maturidade. Meu papel como indivíduo, como cristão, é o mesmo seu, evangelizar. Realizar a grande comissão. Fazer discípulos em todas as nações. Isso é o papel de cada um de nós. Jesus deu aquela ordem, que fazer discípulos em todas as nações. Ainda há 3.500 povos não alcançados. Mas sabe o que está acontecendo? O mundo está mudando, gente. O mundo está mudando muito, há muita coisa. Só para você ter uma ideia, num dos países mais difíceis de a gente alcançar algumas etnias, houve guerra e houve a questão dos refugiados. As pessoas tiveram que sair correndo. E o que aconteceu é que pessoas desses povos chegaram aos acampamentos. E nós estamos lá naqueles campos de refugiados trabalhando. E aí eu vou pedir para você botar aquele PowerPoint da tenda de brincar. Então, quando você... Pode colocar... Não, volta no início lá para a gente ver como é que era a realidade deles. Isso. Irmãos, isso são as crianças. Eu estive nesse país para ver o trabalho que nós fazíamos ali. E essas são crianças... Nada disso aí, irmãos, foi montado, tá? Isso aí é foto, você pode ver, foi tirado com celular, nem é boa qualidade, tá? Pode passar. E a gente olhando, irmãos, o que aconteceu foi que, só para você ter uma ideia, Drauzio Varela teve em alguns campos de refugiados, e ele foi num campo de refugiado tinha 120 famílias. Sabe o que ele disse? Tinha 120 famílias, ele disse o seguinte: um favelado no Rio de Janeiro vive como se vivesse num bairro de luxo, diante da realidade de um refugiado num campo de refugiados. Agora, eu estive nesse campo, tinha 100.000 pessoas. Tinha feito 0 grau naquela noite.
E as pessoas estavam em barracas de lona. E as crianças, durante o dia, estavam chutando latinha, porque não tinham o que fazer. E aquilo doeu o coração. E a gente começou a bolar um jeito de trabalhar. E aí, PEP, não dá para fazer PEP lá. O que a gente vai fazer? E aí Deus, para encurtar a história, Deus deu uma resposta. Mostra lá para a gente uma terrível realidade. Tenda de brincar. Nós pensamos em montar uma tenda, mas Deus nos abençoou e nós ganhamos foi containers. E dentro desses containers, não pode tirar foto dessas crianças, tá? Essas crianças estão sendo evangelizadas. A ONU deu um prêmio para essa... A ONU todo ano escolhe os 10 melhores trabalhos de refugiados do mundo. E este projeto nosso ganhou esse ano, 2019, esse projeto ganhou. E agora nós estamos sendo desafiados a levar. A ONU não sabe que é um trabalho evangelístico, ela sabe que é um trabalho de ação social, porque também é, mas não existe ação social sem ação espiritual. E você pode ver, não sei se você está lembrando como é que era antes, tá? Aí já ganhando os parabéns, né, a formatura das crianças. Esse projeto, acho que termina aí, né? Esse projeto, irmãos, é uma oportunidade para falarmos. A gente tem feito praticamente de tudo que você puder imaginar para poder anunciar. Mas eu quero contar a você a história de um casal de missionários nossos. Eu sempre conto a história dele, começando lá do início, porque esse rapaz nasceu num lugar de produção agropecuária no Brasil, um dos maiores. Eu costumo dizer que ele foi desmamado com picanha. É um carnívoro, já tive que pagar churrasco para ele, sei como é que ele come. A esposa nem tanto. Aí nós o treinamos, mandamos para um país desafiados por americanos, porque ali há um povo não alcançado, e há mais de 20 anos tentavam ganhar uma pessoa daquele povo e nunca ninguém havia se convertido. Eles, quem sabe vocês, brasileiros, Deus vai dar a vocês. Nós mandamos aquele casal para lá. E a ideia é que nos 3 primeiros anos eles aprendessem a língua local para depois alcançar aquele povo. Então eles ficaram 3 anos na capital, e esses 3 anos era para aprender a língua local. E eles aprenderam, as pessoas diziam que era impossível em 3 anos. Eles aprenderam, tanto que em 2 anos já estavam conversando com as pessoas e evangelizando, e pessoas já estavam se convertendo. E Deus os abençoou, e 2 pessoas desse povo desceram das montanhas para estudar na capital, e eles evangelizaram, e aquele casal se converteu. Aquilo que durante 20 anos, 30 anos até, contando outras missões, ninguém havia conseguido agora nós tínhamos um casal. E agora nós estávamos indo para a montanha. Por quê? Porque o nosso missionário treinou aquelas pessoas para serem missionárias, no sentido de que todos nós somos, de falar de Jesus. E eles estavam evangelizando por WhatsApp uma prima lá no alto das montanhas, e agora eles estavam indo lá nas montanhas. Enquanto a gente estava indo, a gente estava conversando, eu virei para o rapaz e falei, pai, você aprendeu essa língua bem mesmo, né? Você fala bem? Fala, pastor, eu entrei na cultura mesmo. E lá, você imagina, o cara é carnívoro, né? Lá a carne mais vendida é a de porco e de cachorro. E o cachorro é vendido defumado. Eu tenho fotos depois. Se você não quiser almoçar, eu te mostro as fotos. E aí vai cortado assim, ó. Sabe quando você vê pernil cortado? Né? Aí vai cortando, tira a cabeça, alguns comem a cabeça também. E o que eu vi de mais próximo era um pitbull. Dá mais medo daquele bicho esquimô do que vivo. Aí... eu falei, você come isso? É como? Tal. No final, acabei comendo cachorro também. Mas o que aconteceu foi que lá tem um hábito, as pessoas comem, igual a gente come coxinha, pastel, pão de queijo, né? Aquela coisa que você come que não é refeição. Lá eles comem um ovo galado. Sabe o que é ovo galado? Aquele negócio que não serve mais para ser frito, mas nunca vai virar frango. O pintinho está lá dentro, mas não vai nascer. Aí eles comem isso, eles produzem isso em toneladas e ferventam e comem. Nós estávamos lá subindo a montanha, aí ele parou o carro e falou, pastor, vou mostrar o ovo. Aí a gente, não precisa, estava tão com pressa, mas o missionário insistiu, a gente desceu. Eu estava com o presidente da convenção na época, não era o pastor Roberto Silvado, né? Se fosse, ele com certeza não deixaria a gente parar. Aí nós entramos lá, irmãos, paramos num lugar que você não iria ao banheiro, tá? Não iria, mas paramos lá e ele pediu o ovo.
E abriu. Na hora que ele abriu, o presidente da convenção bateu o recorde de velocidade. Mas cruzou, passou pelo Usain Bolt com folga. Isso porque ele tem um problema no joelho, né? Aí, quando ele abriu, por causa do cheiro, irmãos, aquele cheiro é fantástico, você nunca esquece. Bem, aí ele começou a comer, juntou gente para ver, porque ele é estrangeiro, uma cara de brasileiro, tem nada a ver com aquele povo da Ásia. E ele comeu, disse que a melhor parte é quando morde o biquinho, que dá aquela, assim, parece torresmo, parece bacon, alguma coisa desse tipo assim, segundo ele, né? E aí comeu aquilo. Agora entendi. O cara comendo, todo mundo vai conversar com ele, ele já colocou em prática, aí ele evangeliza. E aí eu insisti com ele que a gente precisava ir embora, porque ele queria comer o segundo e o terceiro, porque ele aprendeu a gostar do negócio mesmo. E quando nós chegamos na aldeia, o que tinha na aldeia? Tinha uma feira, e na feira tinha o quê? Tinha um porco morto, cortado em pedaços. Não sei se você já teve o desprazer de ver um negócio assim, mas é sangue e fezes para tudo quanto é lado. E eu estou tirando foto daquilo, né? E o meu segundo grau foi em análise patológica, ou seja, verminose e exame de sangue, foi o que eu aprendi. Aí eu pensei, rapaz, isso aqui é uma condição de higiene terrível, né? E nisso chegou a prima, deu beijo em todo mundo lá da família e tal, e foi aonde? Foi na barraca do porco e comprou o porco. Eu falei, meu Deus, nós vamos almoçar porco. Eu falei, bem, ela vai fazer bem passado, não vai ter problema. E lá fomos nós para a casa da mulher. Acabou a estrada, pegamos um caminho a pé, chegamos lá no meio do arrozal, sentamos no chão, na casa, a casinha bem simples, um cômodo só. A mulher matou uma galinha lá, começou a preparar, e enquanto isso a gente estava lá, entraram 2 cachorrinhos lindos, 2 pets assim, parecia que tinham sido comprados no melhor pet shop aí que você possa conhecer. E aí, o presidente da convenção falou, João, isso aí não é para comer, né? Eu falei, não, um bicho bonito desse não deve ser para comer mesmo, né? Aí perguntei para o rapaz lá em inglês, o rapaz falou, não, é assim, é só fazer assim, é que eles estão magros. Eu nunca pensei que eu fosse gostar de ver cachorro magro na minha vida, mas adorei, agradeci a Deus porque eles estavam magros. Aí, a mulher veio e trouxe, né, e botou lá as coisas para a gente comer, uma comida interessante até, gordo gosta de tudo, né? Aí eu meti a mão onde? Você pega com a mão as coisas, né? No porco. E no que eu mordi? Sangue. Na hora, irmãos, brotou lá do fundo da alma, né, a oração, Senhor, em nome de Jesus, cisticercose não. Cisticercose não. Já tive malária, um monte de coisa, mas isso não. Tomei albendazol, anita, o que você imaginar. Depois, na volta, mas o que salvou foi aquela oração naquela hora ali, né? E aí, avisei os outros. E fomos embora. Depois, conversamos sobre Jesus, fomos embora. Passado 2, 3 meses, recebi um vídeo daquela mulher. Ela dizia, olha, muito obrigado pela visita que vocês fizeram, mas da próxima vez vocês não vão visitar a prima de fulano de tal. Vocês vão visitar uma irmã em Cristo. Irmãos, não tinha nenhum, tinha 2, agora tinha 3. Mas sabe o que aconteceu? Agora tem uma igreja lá naquela aldeia. Mas o mais fantástico é que aquele missionário não parou aí. Ele mapeou o país, e no país ele descobriu que tem 52 povos não alcançados. Povos que praticamente não tem cristão, mas ele descobriu que 17 desses povos não tinha ninguém nem tentando pregar o evangelho para ele. E sabe o que ele fez? Ele trouxe para si a responsabilidade de alcançar um. E está treinando a sua igreja para alcançar os outros 16. Por quê? Por uma proclamação propositiva, proposital. Fazer disso um modo de vida. Atitude. Você pode fazer parte disso. Como? Com a sua gratidão, a sua oferta. Você pode fazer isso através da sua vida de adoração, com a sua intercessão. O que manteve este casal em pé durante esses 41 anos? Pensam que eles não pensaram em desistir algumas vezes? Dificuldades passaram, com certeza. Mas a sua oração, a oração de outras pessoas, os manteve focados. Ou, quem sabe, dar as suas férias, indo a um projeto. Ou você, quem sabe, emigrar com o seu negócio, com a sua profissão. Agora mesmo estamos trabalhando aqui na igreja para mandar um casal para o Afeganistão. Dezembro, eu vou para a Coreia do Norte. Vamos colocar uma pessoa dentro da Coreia do Norte. É Deus levando pessoas. Quem sabe Deus não está chamando você hoje para fazer a obra dele. Seja ofertando,
orando ou indo, onde quer que seja. Por isso desafio você a fechar os seus olhos e orar e falar com Deus nesse momento. E pedir a Deus, na verdade, não peça nada agora, agradeça a Deus pelo que Ele é. Porque você pôde adorá-lo em conjunto com seus irmãos nesse momento de culto. Porque você tem liberdade, você tem igreja. Agradeça pelos seus pastores. Agradeça. Mas agora eu quero desafiar você a se comprometer. E o primeiro compromisso é dizer: Senhor, eu quero expressar a minha gratidão alcançando pessoas com a minha oferta, com a minha doação. Sim, eu quero adotar um projeto, quero adotar um missionário. Quero fazer uma oferta de fé. Quero ajudar essas 19.900 crianças. Não sei o que Deus vai falar no seu coração, mas diga: eu quero, Senhor, doar mais para missões. O segundo desafio é dizer: Senhor, eu quero fazer parte da luta espiritual. Eu quero orar pelos missionários, quero orar pelas pessoas não alcançadas, pelos povos não alcançados. Eu quero orar pela conversão de pessoas. O terceiro desafio é dizer: Senhor, eu quero ir onde o Senhor quiser, por quanto tempo o Senhor quiser. As minhas férias, você que é jovem, 1 ano no projeto radical no Haiti, ou na Colômbia, ou num país de fala portuguesa na África, 2 anos num país de fala francesa na África, ou quem sabe se mudar. Fale com Deus. Se você fez uma dessas orações, 2, até mesmo as 3, eu quero orar com você, agradecendo a Deus e abençoando você. Por isso eu peço que você fique em pé em nome de Jesus. Você que tomou uma decisão hoje, fique em pé em nome de Jesus. Eu não vou pedir para você vir à frente, eu não vou te entregar nenhuma ficha, eu só quero que você fique em pé, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Faz de mim o que o Senhor quer. Faz de mim um missionário sustentador. Faz de mim um missionário intercessor. Faz de mim um missionário no campo. Faz de mim onde o Senhor quiser, como o Senhor quiser, o quanto o Senhor quiser. Porque eu sou grato. Eu quero expressar isso na minha vida, com doação, adoração e proclamação. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos orar. Deus abençoe você que está se levantando agora também. Deus abençoe. Oremos. Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos resgatou das trevas, firmou os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo, nos deu a segurança e a alegria advinda do contato contigo, da presença tua na nossa vida, Pai. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor. Louvamos pela existência da igreja do Bacaxeri. Louvamos pela direção do pastor Silvado e dos demais pastores e líderes de pequenos grupos. Louvamos pelo projeto missionário da igreja, Pai, que tem abençoado a cidade, o estado, o país e o mundo. Mas nesse momento, Pai, nós pedimos pelas pessoas que tomaram decisões esta manhã. Pedimos que o Senhor ministre a vida dessas pessoas, Pai, com a Tua graça. Ministra, Senhor, com a Tua graça. Pai bendito, aqueles que tomaram a decisão de ofertar, abençoa com prosperidade. Sim, Pai, dá mais resultados, dá mais recursos, Senhor. Aumenta a produtividade, Pai. Senhor, aqueles que dá a eles também sabedoria na administração dos recursos, Pai. Dá alegria em ofertar. Aqueles que decidiram ser intercessores, ministra sobre eles mais a Tua presença ainda, Pai. Torna-os sedentos de falar contigo.
e que cada vez mais tenham visão da necessidade e do valor da oração, Pai. Aqueles que decidiram ir, mostra, Senhor, onde o Senhor os quer. Mostra aquilo que o Senhor quer que façam, por quanto tempo. Afasta, Senhor, o medo. Afasta as pessoas que vão tentar colocar problemas e realiza a Tua vontade na vida delas, Pai. É o que nós pedimos. E pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, fazendo com que sejamos cada vez mais parecidos com Teu Filho, em nome de quem oramos, Jesus Cristo. Amém.